Olá, bom dia pessoal. Como é que estão vocês? Estamos aí, etapa final, né? Fechando aí o ano. Espero que vocês tenham, de alguma maneira, aproveitado esse tempo remoto aí e aprendido bastante. A gente não tem como realmente medir, de fato, o quanto vocês assimilaram, mas assim, aqueles que aproveitaram as aulas online e viram os vídeos e fizeram os exercícios, eu acho que conseguiram. E, por certo, vão ter esse conhecimento para ano que vem. É lógico que alguns podem, né, escamotear, fingir, mas é aquela coisa, gente, vocês estão ficando adultos e vocês têm que já começar a pensar de que aprendizado, conhecimento, você adquire ou não. Aí depende de você. Nosso nosso conteúdo de hoje é continuando a falar de sólidos geométricos. A gente falou já no último vídeo. Eu queria dar uma revisão geral essa parte, né? Lembrando que nós vivemos no mundo de três dimensões, então a ideia de sólido é muito mais comum do que pareça, né? Porque, quer dizer, você vê em sua volta prédios, monumentos, tudo tem formato de sólidos, né? As caixas, as coisas, os eletrodomésticos. Então, vamos fazer essa revisão então. Lembrando os elementos dos sólidos, né? Faces, arestas e vértices. Então aqui eu tenho uma representação de um sólido, é um paralelepípedo ou um prisma de base retangular, né? Eu vou ter aqui a face, que são os planos que fazem o sólido, né? Temos as arestas, que é o encontro das faces, então as quinas, né? São as arestas, e o encontro das arestas são os vértices, são os pontinhos, né? Que se encontram três ou mais arestas. Aqui no caso, o nosso paralelepípedo, cada vértice é formado por três arestas. Tá vendo? Um, dois, três. Um, dois, três. Então, é importante dizer que o vértice pode ter três arestas encontrando com ele, ou quatro, quando é caso de pirâmide, cinco. Agora, interessante falar que a aresta não. A aresta vai ser encontro sempre de duas faces. Então, uma maneira para saber a quantidade de arestas de um sólido é simples. É só dividir por 2 a quantidade de faces. Então, por exemplo, esse sólido aqui vai ter quantas faces? Eu tenho uma tampa, né, em cima e um fundo, duas. E quatro laterais, quatro faces laterais. Então, eu tenho seis, né? Seis faces. Então, cada face dessa tem quatro lados. Então, vamos calcular. 6 vezes 4, 24 lados, então. Metade disso são as arestas. Então 12 arestas. É só dividir por 2. Então você conta a quantidade de faces, multiplica pela quantidade de lados de cada face dessa. Se ela for quadrada, 4, se ela for triângulo, 3, se ela for pentagonal, 5. E depois no final divide por 2. Você vai saber a quantidade de arestas. Você vai ver melhor isso lá na frente. Mais uma figura mostrando, né, a aresta, né, a face e os vértices. Normalmente a gente chama as arestas embaixo de arestas da base, né? No caso do prisma, a gente chama sempre as bases, né? A gente chama de baixo a base e a tampa de cima também base. E as arestas e as faces em volta a gente chama de faces laterais. Bom, aí alguns exemplos de prisma. Prisma é esse sólido que vocês estão vendo aí, todos são prisma. Uma característica interessante é dizer que o prisma vai ter duas bases, né, que serão polígonos, pode ser triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, e eu vou ter faces laterais em formato de retângulo. A gente vai trabalhar com polígonos, com prismas ortogonais, né? Que não são oblíquos, são esses prismas que vão ter faces perpendiculares com a base. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma base triangular e perpendicular a essa base eu tenho faces laterais. Né? No caso aqui no meu prisma triangular, eu vou ter duas bases, né? Uma em cima e uma embaixo, e
3 faces laterais. Por que 3? Porque o polígono da base é um triângulo, então eu vou ter só três faces laterais. Aqui, por exemplo, eu tenho um prisma quadrangular. A base é um quadrilátero, né? Então eu vou ter 4 faces laterais. Aqui um prisma pentagonal. Tem uma base pentagonal, 5 faces laterais. Base hexagonal, 6 faces laterais. Daí por diante. Essa é a ideia, né? Lembrando aquela historinha que eu falei com vocês sobre a ideia de quantidade de arestas, aqui vale também, tá, pessoal? Notem que eu tenho uma face, 2 faces triangulares, né? Então, 2 vezes 3, 6. Né? E eu vou ter 3 quadrangulares. 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18. Então, eu vou ter 9 arestas. Vamos conferir? Ó, 1, 2, 3 em cima. 1, 2, 3 embaixo. 1, 2, 3 laterais. 9. Ok? Bom, aí um GIF para vocês poderem ver um prisma. É um prisma triangular. Notem que as faces laterais são retângulos, né? E no caso aqui a base é um triângulo. Mais um GIF para vocês poderem ver tipos de prisma, né? Triangular, pentagonal, hexagonal. Isso aqui nem sei, tem que contar. E aí chegamos à pirâmide, famosinha pirâmide por causa do Egito lá, as pirâmides egípcias lá dos faraós, né? Esse sólido chamado pirâmide é um sólido bastante bacana, porque ele vai ter faces laterais em formato de triângulo e uma base que pode ser triangular, pode ser quadrangular, pode ser também pentagonal, daí por diante, tá? Nesse caso aqui é uma pirâmide de base quadrangular, tá? Se eu tenho aqui, ó, esse aqui é o icosaedro, tá vendo? Aqui tem umas figuras que não são poliédricas, tá? Isso aqui são figuras redondas, é um cone, são cones, então não são poliédricas, tá? São redondos. Poliédrico não pode ser redondo. Bom, aí eu tenho exemplo de prisma, né? De caixas em formato de prisma, aqui ó, negócio de videocassete antigamente, né? Caixa de perfume, né? Ó, de pirâmide também, o icosaedro, bonitinho, ó. Cubos, o dado de jogo também é um cubo, né? Paralelepípedo. As caixas são normalmente paralelepípedos. A nossa sala de aula é paralelepípeda. Seu quarto possivelmente é paralelepípedo. Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, aqui de novo octaedro, dodecaedro e icosaedro. A gente conhecer. Aqui já são os corpos redondos, os sólidos redondos, né? Que não são poliédricos. Esferas, bem famosinha. Cilindro, tem um formato aqui de... esse formato tem bases redondas, tá vendo? E uma face lateral diferente. Ele é enrolado, né? Chama de cilindro de revolução. E o cone. Parece um chapéuzinho de bruxa. Aqui as planificações, tanto do cilindro como do cone. O cone tem esse formato aqui, ó. É um círculo, uma circunferência como base, né? Bom, aí eu pedi para preencher a quantidade de vértices e faces, né? A ideia é a gente olhar a figura e tentar. É difícil, né? No começo é difícil você desenvolver essa habilidade de dimensionar, calcular vértices e faces usando a figura. O ideal é estar com ela na mão, né? É uma forma de cola interessante. Aliás, nas aulas eu costumava deixar os alunos terem o sólido na mão para poder, né, olhar ali a quantidade de vértices, faces, arestas.
Mas tem uma relação que a gente falou na aula passada, que é a relação de Euler. Então vamos lá, por exemplo, o cubo. O cubo é aquela figura que lembra o dado, né? Ele tem 6 faces. São 6 faces quadradas. Então, se a gente pensar que tem 6 faces e cada face tem 4 lados, 6 vezes 4, 24. Tem 24 lados no total. Dividido por 2, 12. É a quantidade aresta. Tá? Aí você mata faces e arestas. Vértice é mais complicado, né? Porque você tem que imaginar que o cubo tem 4 vértices embaixo e 4 vértices em cima. Tá? Ou você pode pensar naquela regra de Euler. Por exemplo, se eu sei esses dois aqui, a relação é V mais F é igual a A mais 2. Então, somando isso com mais vértices, tem que ser isso mais 2. Então, 8 mais 6, 14. 12 mais 2, 14, certo? Então tá certo. Tá certo? Paralelepípedo, mesma coisa. É a mesma figura do cubo, então é idêntico, tá? Já a pirâmide de base triangular, diferente. Eu tenho uma base que é um triângulo e 3 faces laterais. Então tem 4 faces no total. Tá? São 4 faces triangulares. Então 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8. Então vou até ir. A minha ideia aqui foi fazer você ver que realmente V mais F é igual a A mais 2. Ó, bate, ó. 8 mais 6, 14. 2 mais 2, 14. 8 mais 6, 14. 2 mais 2, 14. 6 mais 6, 12. Aqui tá errado. Aqui é 14. Aqui é 14. V mais F. Ah, não, tá certo. A mais 2. 10 mais 2. A mais 2. 10 mais 2. 6 mais 6, 12. 10 mais 2, 12. Fechou. 7 mais 7, 14. 12 mais 2, 14. Fechou. 6 mais 8, 14. 2 mais 2, 14. Então, aqui está aplicando, na verdade, a regra de Euler. Ó, V mais F é igual a A mais 2. Então, o vértice mais as faces vai ser igual a arestas mais 2. Tá? Tem que bater. Se não bater, alguma coisa está errada. Então é isso, pessoal. Eu acho que aqui termina. A ideia é realmente entender. O mais importante aí é você reconhecer os sólidos, preferência saber o nome deles, né? Saber o que é uma pirâmide, saber o que é um prisma, saber o que é uma aresta, o que é uma face, o que é um vértice. É basicamente isso, né? Vocês vão ver isso de novo lá no ensino médio, aí tendo que calcular, né, a área, o volume, aí é um pouco mais complicado. Mas agora, nesse momento, é só identificar esses sólidos e esses elementos dos sólidos, tá bom? Muito obrigado a vocês. A gente se vê na próxima aula. Estudem bem, fiquem bem também.